Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para conversar com vocês sobre o regimento interno do concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, então a nossa LESC. Vamos que vamos para a nossa terceira aula focada nesse assunto e lembrando que em breve teremos conteúdo sobre conhecimentos gerais de Santa Catarina, orçamento público e também contabilidade pública aí para quem tiver interesse, né? E não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like aí para ajudar na produção de conteúdo. Bom, eu estou olhando aqui o site da Assembleia, né? Então lembrando que tivemos no dia 1º de fevereiro o início da nova legislatura, que é o período de 4 anos, e agora nós começamos aí o primeiro período de sessão legislativa, que é o primeiro ano, né? E eu estou olhando aqui o Diário Oficial. Para quem não conhece o Diário Oficial, é onde são publicados os atos de publicidade e transparência, né? Então, por exemplo, as compras, os atos, os requerimentos que acontecem dentro da Assembleia Legislativa. Só estou mostrando para vocês por curiosidade, né? Olha que interessante. Dentro do próprio Diário Oficial, ele já diz quem que é a mesa diretora, ó. Mauro de Nadal, o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo, a primeira secretária, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele aborda aqui a liderança do governo, por enquanto ainda nem tudo foi preenchido, né? Os blocos parlamentares, o primeiro bloco, então do partido UB, PSD e PTB, o segundo bloco parlamentar. Depois nós temos os líderes também dos blocos e dos partidos. Eu estou mostrando isso porque é o tema do regimento interno, é o nosso assunto do vídeo de hoje, então, os blocos parlamentares, os líderes e também as comissões permanentes. Então lembrando que as comissões é o local onde são discutidos projetos de lei e outros assuntos relacionados à Assembleia Legislativa. Tá bom? Bom, esse aqui é o Diário Oficial. Para quem tiver interesse, ó, o Diário Oficial tem tudo, ó, pessoal, os atos que foram publicados pela mesa, os ofícios parlamentares, então tudo fica aqui ó, disponível, ó, pessoal, composto pelas bancadas, olha só. Então aqui tem as informações, pessoal, das bancadas dos blocos parlamentares, ó, complementando do regimento interno, comunicamos a Vossa Excelência a constituição do bloco parlamentar. Então, os deputados têm que informar a constituição de um bloco. Então, nós temos aqui o Podemos e o Novo Republicanos formando um bloco parlamentar. O bloco Podemos, Novo e Republicanos. Esse aqui é um bloco. Aqui temos o bloco do MDB. Então, tudo aqui, ó, pessoal, está disponível para vocês. Bloco parlamentar, Podemos, Novo e Republicanos. E por que os deputados se juntam em blocos, né? A ideia é que normalmente os blocos têm o mesmo interesse, no geral, votem da mesma forma, têm uma maior força. E tudo é questão de representatividade. Para a gente conseguir votar um projeto, é muito mais fácil nós unirmos em um bloco de 10 parlamentares, de 8, do que cada um votando por si, sem se unir, né? Sem uma junção. Então, no geral, os partidos, os deputados formam um mesmo bloco ou uma bancada para poder ter maior força, né? Uma força de pedidos, uma maior força de votos e de projetos, né? A gente sabe como funciona essa questão política, né? Questão partidária. De acordo com o regimento interno, então, as representações partidárias eleitas para cada legislatura constituir-se-ão por bancadas ou blocos parlamentares. As representações de 2 ou mais partidos políticos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum. Se um partido quiser, pessoal, ele pode fazer o bloco ele mesmo. Por enquanto, ó, o Partido Progressista está sozinho, o PP. O PSOL está sozinho. O PL está sozinho, o Partido Liberal. Mas o bloco, por exemplo, do MDB e o PSDB está junto. Fizeram um bloco parlamentar. Nós temos o bloco do UB, PSD e PTB. O bloco PT e PDT. Então a gente vê, né, pessoal, os partidos se juntando em blocos. E quem quiser pode ficar, né, somente com o seu partido, né, com a sua bancada. Isso é uma questão de escolha, né, e de afinidades, tanto dos políticos como de ideias, né, e de pensamento comum. Isso, claro que a gente sabe que política, eles vão muito além disso, né? Bom, analisando então, o bloco parlamentar, ele pode estar constituído então
com um ou mais partidos, 2, partido 3, mais, quantos partidos forem necessários aí, né? Desde que eles tenham interesse, né? Sob uma liderança comum. O que o regimento interno ele define como regra? Tem algumas regras. Bom, o bloco parlamentar terá o mesmo tratamento que os partidos, né? Então vamos ter os blocos, as bancadas e os partidos, né, com garantias e igualdades, né? Porque é um bloco que tem mais direitos que um partido político, né? Por isso que eu comentei, fica a critério do partido fazer um bloco, participar de um bloco ou não, né? Outro ponto, as lideranças dos partidos coligados não perderão as suas atribuições e as prerrogativas regimentais como líderes no encaminhamento de votação. Então, por exemplo, nós temos ali o Novo, o Podemos e o PSD, né? Deixa eu ver aqui, o Novo, o Podemos, vamos ver aqui, o Novo, o Podemos e o Republicanos. Cada líder de partido pode fazer o encaminhamento do voto. É o seguinte, o líder do partido ele diz o seguinte, em relação a esse projeto de lei, nós encaminhamos o voto favorável a essa questão. Cada partido ainda, e o seu líder do partido, não perde a prerrogativa, mesmo que seja um bloco. Então nós temos o líder do bloco, Podemos, Novo, Republicanos, mas o partido em si, ele ainda tem a prerrogativa, né? Tem os mesmos direitos de representação, né? Então ele não perde essas atribuições. Um ponto interessante, né? Que às vezes o bloco tem um partido que pensa um pouco diferente daquele bloco, né? Em alguma situação específica. Outro ponto, não será admitida a formação de um bloco parlamentar composto por menos de 1/8 dos membros da ALESC. Então não pode ser um bloco com menos de 1/8 dos membros da ALESC e no máximo 2/8 do membro da Assembleia Legislativa. Então não pode ter um blocão, né? Um blocão com mais de 2/8 dos membros da ALESC não é permitido, tá, pessoal? Não pode fazer um blocão. Isso até para evitar, às vezes, um poder muito forte dentro da Assembleia. Eles tentam coibir também esse tipo de atividade. Dentre outras situações políticas, né? Bom, o bloco parlamentar, pessoal, ele tem existência aí durante o período da legislatura, então esse período de 4 anos, né, do mandato, devendo a sua criação e alterações serem informadas à mesa para registro e publicação. E é isso aqui que nós vimos. Nós vimos aqui o Diário Oficial da Assembleia Legislativa, que vocês podem acompanhar pelo site, que nós temos o pedido, né, dos deputados para a mesa diretora. Então, cumprimentando e informando, né, a mesa diretora e ao presidente, tá, pessoal? Então, isso tudo tem que ser informado para a mesa e vai ser aí divulgado no Diário Oficial. Além disso, né, pessoal, se um partido que estava no bloco for dissolvido, for desvinculado, terão que ser informados, né, pessoal, também para a mesa. E o partido integrante de um bloco não pode fazer parte de outro. Então vocês viram, né, não tem o mesmo partido em 2 blocos parlamentares, somente um bloco cada um. Isso é bem importante. Em relação, tá, pessoal, às bancadas, agora é o segundo passo. Então nós temos os blocos ou bancadas. Nós temos um outro ponto que tem bancadas específicas, tá? Então você tem situações específicas, como por exemplo a bancada feminina. Então a ALESC, ela tem uma questão de divulgação do direito feminino. Nós temos uma representação feminina na Assembleia Legislativa com a formação da bancada feminina, tá bom? Nós temos também a questão que é facultada uma eleição de uma coordenadora. Depois até vou mostrar em vídeos futuros o site aí da bancada feminina da ALESC. E além disso, nós temos também que tem-se uma análise do bloco da situação, que é o bloco favorável ao Poder Executivo Estadual, e temos o bloco de oposição, que faz, né, basicamente a oposição e vota contra, no geral, projetos contra o Poder Executivo Estadual. No geral, sempre há, né, pessoal, um lado situação e um lado oposição dentro de um governo estadual ou de qualquer governo. E nós temos a bancada feminina, que também é garantida pelo regimento interno.
De acordo com o regimento interno, pessoal, a bancada feminina ela tem os seguintes objetivos. Olha só, propor, avaliar e consolidar as políticas públicas para as mulheres, saúde, educação, direitos humanos, e fazer esse diálogo, executivo, judiciário e também o legislativo. Então, a bancada feminina ela tem como função dialogar com os poderes executivos e judiciários sobre políticas públicas para as mulheres, disseminar entre os catarinenses a percepção da LESC, da Assembleia Legislativa, como espaço prioritário para debate das temáticas relacionadas ao universo feminino, promulgando a criação e igualdade de gênero, valorizando as mulheres no processo tanto social, econômico, político e cultural, e estimular a convergência dos interesses femininos por meio de reunião de mulheres que exerçam mandatos nas diversas esferas de poder. Então, vocês observam, pessoal? É todo o processo para incentivar a participação feminina, demonstrar realmente que a LESC é um lugar para as mulheres. A gente vê um poder feminino, como por exemplo, nós temos a líder de partido do PL, Ana Campanholo, nós temos também outras mulheres com representatividade, como a Paulinha, primeira secretária. Se a gente entrar aqui no site, deixa eu até antecipar já, vamos ver aqui, as bancadas partidárias. Aqui são as bancadas por partido, Cadê aqui, tá, pessoal? Comissões, consultas. Eu tinha visto aqui a bancada feminina. Bom, depois eu vou procurar, tá, pessoal, encaminhar para vocês o link. Eu vou abrir com vocês em outro vídeo, que a internet agora não está facilitando, mas eu vou mostrar o link da bancada feminina do outro governo, que acabou de trocar a legislatura, então não foi atualizado ainda essas informações, mas assim que tiver, eu vou demonstrar e divulgar para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Mas é importante saber que existe e é algo interessante e bem distinto. Não é toda a Assembleia Legislativa que tem, então já gravem que isso pode vir a ser, pessoal, uma questão de prova. Eu vou trazer depois alguns exemplos para vocês. Na próxima aula, o próximo vídeo, vão ter questões inéditas para vocês resolverem. Tá? Eu vou encaminhar em Word, vou deixar o link do Google Drive. Vocês acessam, tentam responder e eu vou resolver as questões com vocês junto com o vídeo. Depois nós temos os líderes. Os líderes têm um papel importante também. Então nós temos os blocos ou as bancadas parlamentares, e essas bancadas e partidos ou os partidos sozinhos têm seus líderes, Então cabe a cada bancada, com 3 ou mais deputados ou bloco parlamentar, escolher o seu líder. E cada líder pode indicar vice-líderes em caso de falta ou algum outro problema. O deputado que integra a mesa diretora, ele não pode exercer a função de líder ou vice-líder, Ele tem que agir com imparcialidade, ele está lá exercendo sua atividade na mesa diretora. E a Assembleia Legislativa aceitará a indicação pelo governo do Estado do líder e vice-líderes de governo. Então, os líderes da situação, pessoal? Então, vai ser indicado, vai estar informado ali no Diário Oficial, A gente viu que tem um Diário Oficial, que por enquanto a liderança do governo não está preenchida, até o dia de ontem. Então vamos aguardar os próximos vídeos que eu vou comentar e vou informando vocês, porque é sempre bom rever, esses conceitos que vocês vão se acostumando até a data da prova. E os partidos de oposição ao governo poderão, então, critério deles, em conjunto, independentemente de bloco ou não, indicar um deputado para liderar a oposição. Então, os partidos de oposição podem indicar, mesmo que não seja um bloco parlamentar, um deputado que vai ser chamado de líder da oposição. Outro ponto, tá, pessoal? O que esses líderes de bancada ou bloco têm como prerrogativa? O que eles podem fazer? Interessante isso aqui, Fazer o uso da palavra em caráter excepcional.
salvo, com exceção, durante a ordem do dia ou quando houver orador na tribuna, pelo prazo nunca superior a 5 minutos, para tratar de assunto relevante. O líder também pode inscrever membros da bancada para o horário destinado aos partidos. Ele pode participar pessoalmente ou intermédio dos seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão. Então ele pode participar de qualquer reunião das comissões, É claro que ele não tem direito a voto, Mas ele pode aí auxiliar, pode escutar e entender a situação. Ele pode encaminhar a votação qualquer proposição sujeita ao plenário. Ele pode orientar a bancada, lembrando sempre com prazo inferior a 5 minutos. Ele pode registrar os candidatos do partido para concorrer aos cargos da mesa, salvo quando for avulso. Ele pode indicar à mesa os membros da bancada ou bloco parlamentar para compor as comissões, as comissões permanentes. E ele participa das decisões quanto à programação e veiculação de matéria nos meios de comunicação da casa, compreendendo entre eles a internet, a rádio e a TV. Então olha só, o líder ele tem todo um papel dentro da Assembleia em indicar pessoas para falar, indicação de votos, indicação em comissões, participar das comissões como ouvinte, não com direito a voto, e também ele pode participar de decisões em relação à veiculação de matérias sobre a ALESC. Então os líderes têm um papel importante aí dentro do processo político e legislativo. Além disso, aos líderes do governo e da oposição, no que couber, as prerrogativas pertinentes aos demais líderes. E o líder do governo poderá retirar regime de urgência. Então, pessoal, os líderes do governo e da oposição têm as mesmas prerrogativas. E o líder do governo, ele pode retirar um projeto que está em regime de urgência e dizer que não está mais nesse tipo de situação. Vamos supor que o governo mande um projeto em regime de urgência para votação sobre a reforma administrativa do Estado. E depois observa-se que não tem mais essa necessidade. Então ele poderá retirar esse tipo de regime de urgência. Mas vamos ver em vídeos futuros o que é, e como funciona toda essa tramitação de projetos de lei que caem no regimento interno aí da ALESC. Para finalizar, então nós vimos os blocos, as bancadas, a liderança, os líderes e agora, por fim, as comissões, que são os órgãos aí, no meu ponto de vista, muito importantes no processo legislativo, tá? As comissões, pessoal, são os órgãos da ALESC encarregados da análise da constitucionalidade e do interesse público das posições, emissão de parecer sobre o projeto de lei, apuração de fato determinado, dentre outras perspectivas na área de atuação, fiscalização de programas e atos governamentais referentes à sua área. Nós vamos ver que temos várias comissões, são várias áreas que os deputados vão atuar, analisando o projeto de leis, analisando e fiscalizando os atos governamentais e atuando no interesse público. Os membros das comissões são indicados pelos líderes e eles vão ser escolhidos, designados pela mesa diretora. Quais são os tipos de comissões? Isso que vocês precisam anotar e precisam entender. Bom, nós temos as padrões, as mais comuns, que são as comissões permanentes. Então, no geral, temos várias comissões permanentes. O que elas são? Olha o conceito. São caráter técnico-legislativo ou especializado, integrantes da estrutura institucional da ALESC, co-partícipes e agentes do processo legislativo, que tem por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais. Então, pessoal, eu vou abrir aqui o Diário Oficial. Nós temos aqui na primeira página do Diário da Assembleia as comissões permanentes: Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Segurança Pública. Então, vamos supor que nós temos um projeto de lei que altere o subsídio dos policiais do Estado. É um projeto que provavelmente vai passar pela Comissão de Finanças, primeiro pela Comissão de Justiça e Constituição, vai analisar a legalidade, vai passar pela Comissão de Finanças, a questão do orçamento, vai passar pela Comissão de Segurança Pública, que é um assunto relacionado à área.
Então, estes deputados vão fazer seu parecer aí favorável ao projeto ou não, explicar os fatores e as situações que se observa nessa situação. Esse projeto, por exemplo, não tem sentido passar na Comissão de Turismo, a menos que seja um projeto relacionado à área, né? Então, nós temos várias comissões: Comissão de Proteção Civil, Comissão de Pesca e Aquicultura, Comissão de Saúde, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Comissão de Educação. Então, observem, pessoal, temos várias comissões que são compostas pelos deputados, indicadas pelos líderes e designados pela mesa. E essas comissões são permanentes e elas servem basicamente em todo o processo de análise de projetos, fiscalização e acompanhamento dos programas e atos do governo. Esse é o ponto-chave. E nós temos várias, e nós vamos estudar todas elas em vídeos futuros, né? Vamos com calma, que tem muito conteúdo sobre regimento interno para estudar no passo a passo. Então vamos com calma, tá, pessoal? Temos tempo e tudo está previsto aí dentro do edital. Eu vou elaborando os vídeos aí nesse nosso prazo até maio. Eu acredito que até abril teremos finalizado tudo em regimento interno e conhecimentos gerais de Santa Catarina e as outras duas disciplinas. E no mês de maio eu farei aulões aí, né, de revisão para vocês. Então temos as comissões permanentes, que são as principais, e nós temos outras situações. Por exemplo, as comissões especiais, que elas são de caráter temporário. Então vamos supor que eu quero criar uma comissão de inovação tecnológica em Santa Catarina, relacionada a um projeto, a fiscalização de um ato X. Então elas são temporárias, tá? A gente vai estudar elas futuramente. Temos a comissão representativa. Ela é constituída na última sessão plenária ordinária de cada período, para atuar durante o recesso. Então vamos supor, lá no dia 22 de dezembro, nós vamos constituir uma comissão representativa para atuar, né, em caso de necessidades, durante o recesso parlamentar. Então esse é um ponto importante. Essa é a comissão representativa. Grave: comissão representativa é o recesso, representativa, recesso. Beleza? Depois nós temos as comissões mistas. O que são essas comissões? Elas são criadas para apreciar em caráter simultâneo assunto que abranja mais de uma área, tá, pessoal? Normalmente são assuntos muito importantes, que necessitam que várias áreas analisem, né, ao mesmo tempo. Analisem num prazo mais curto. Depende muito da situação, do tipo de projeto, né? Mas, no geral, são assuntos que exijam várias comissões, muitas comissões diferentes envolvidas. São assuntos importantes, como, por exemplo, a alteração e reforma de toda a reforma administrativa do Estado, na área da saúde, educação, agricultura, segurança pública. Imagine uma reforma que envolva todas essas áreas. Talvez exija uma comissão mista, né, que envolva todos esses deputados de comissões diferentes. Depois nós temos as comissões parlamentares de inquérito. Nesse caso, né, pessoal, investigação, CPI, que é basicamente a CPI, ó, pessoal, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, investigação e apuração de fatos. Como, por exemplo, nós tivemos aí, né, os respiradores em Santa Catarina. Então, é aberto uma CPI. Atos investigatórios, atos que realmente exijam uma investigação por parte da ALESC, né? Por fim, nós temos a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, constituída sempre no início de cada sessão legislativa e encarregada pela manutenção do decoro, da ordem, da disciplina. Então vamos supor que um deputado X mandou outro a merda e falou vários palavrões. Isso é um assunto que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deve cuidar, né? Deve evitar, deve manter a ordem, né? Então isso é bem importante. Outro ponto, tá, pessoal? É que caso seja necessário, é possível criar subcomissões. Dentro de cada comissão é possível criar várias subcomissões, né? Outras comissões de análise. Aqui, pessoal, eu deixei, ó, para vocês todas as comissões que nós vamos estudar. Constituição e Justiça, Finanças, Segurança Pública. Não decorem agora, tá?
Nós vamos ver isso durante as aulas. São várias comissões e a maior parte delas está relacionada com o assunto da comissão. Então, a Comissão de Educação e Cultura e Desporto, você já deve imaginar sobre o que ela trata, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre cada comissão e o que vocês precisam saber para a nossa prova, beleza? Além disso, das principais comissões, a primeira, tá? As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Essas compõem-se 9 membros: Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Essas são compostas por 9 membros, deputados aí, então da Alesc. O restante tem 7 membros, importante aí gravar. Comissão de Justiça, Finanças, Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público são 9, o restante são 7. E as comissões mistas e parlamentares que forem ser constituídas, né, caso seja necessário, elas terão um número ímpar para sempre, né, pessoal, não dar uma votação empatada. E podem ter entre 5 e no máximo 9 membros. Então, no mínimo 5 e no máximo 9 membros. Além disso, pessoal, quando se escolhe as comissões, aplica-se uma proporcionalidade, conforme as bancadas ou bloco. Então, conforme os blocos, eles vão colocando e indicando os membros das comissões. Então, um bloco que tem 15 pessoas, 10, ele vai ter uma maior representatividade dentro da mesa diretora, tá bom? Dentro das comissões permanentes, tá? Desculpa, que é dentro das comissões. Então, conforme o teu bloco parlamentar, a tua bancada, vai ser analisado quem vai participar das comissões, mantendo a proporcionalidade. Então, se tem 30% de pessoas dentro dessa bancada, 30% das vagas, mas nessa lógica, terão participação nas comissões permanentes, né? Além disso, pessoal, fica garantido ao conjunto das bancadas, com número inferior a 5 membros, a participação de uma vaga. Então, vamos supor que o novo não fosse uma bancada, né? Não fosse. Tivesse só ele sozinho. Ele teria direito à participação em uma comissão, tá bom? Outro ponto, no início do primeiro e no terceiro ano de cada legislatura, o presidente da Alesc vai informar o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar, de acordo com a representação numérica do dia 1º de fevereiro. Então, conforme a análise, né, pessoal, sempre no primeiro ano da Assembleia Legislativa e no terceiro ano será feito aí, né, a análise das vagas que compete a cada bancada ou a cada bloco, tá bom? E o cálculo dessa representação numérica é dividir o número de deputados pelo número de membros de cada comissão, subtrair da vaga destinada ao conjunto de partido com menos de 5 membros. Essa é a análise realizada. No próximo vídeo, pessoal, eu vou continuar comentando sobre as comissões, principalmente relacionadas às subcomissões, né? E depois eu vou começar a discorrer um pouco sobre cada comissão específica, as suas atribuições, e lembrando que eu vou trazer alguns exercícios, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, deixe seu like e se inscreva nesse canal. Vamos, que falta pouco aí, né? Faltam uns 4 meses para o nosso concurso. É focar, né, pessoal, e se preparar. O segredo é manter o ritmo de estudos. Um forte abraço a todos e até a próxima.